Mas hoje eu quero ler um texto logo no começo da Bíblia, capítulo 2 do Gênesis, o verso 18. Eu dizia no primeiro culto que é sempre aquela questão, né? O que pregar, o que falar, que texto escolher. Existem alguns textos que são, talvez, eu não sei se eu me expresso corretamente, alguns textos de segurança, né? Eu falei no primeiro culto, cômodos mais cômodos, eu acho que é uma palavra um pouco ruim, mas é um texto de segurança. E esse texto, eu não me lembro se eu já preguei ele quando falei sobre família, mas aqui tem um texto que diz assim, no capítulo 2, o verso 18 do Gênesis. Então, o Senhor Deus declarou. Quem que declarou? Deus, o Senhor Deus. E ele diz assim: não é bom que o homem esteja só. E aí na sequência do texto fala assim: farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Algumas traduções dizem assim, uma auxiliadora. E é esse texto que Deus colocou no meu coração para falar com vocês hoje, né? Hoje pela manhã e à noite também, quando eu estarei aqui. Vamos orar? Senhor Jesus, mais uma vez eu me coloco diante da Tua presença. Mais uma vez eu te peço que o Senhor me use, que o Senhor use a minha voz, o meu pensamento, a minha alma, o meu ser, e que o Senhor possa falar com a gente. É um tema tão importante, tão valioso, tão maravilhoso. Eu espero que eu seja feliz de acordo com o Teu poder para agregar alguma coisa no coração desses Teus filhos amados. Eu sei que por mim nada acontece, mas eu me submeto diante da Tua presença e te peço que o poder da Tua palavra possa agir sobre nós e em nós. Eu oro em nome de Jesus e todos digam amém. Amém. Coloquei como título, o título que eu peguei da própria Bíblia. É bem sugestivo, né? Para quem não gosta de dar muito títulos, esse ficou fácil. Não é bom que o homem esteja só. Você pode repetir? Não é bom que o homem esteja só. Essa é uma declaração de Deus. É o que diz o texto sagrado. Deus declarou. O autor do Gênesis diz isso. Olha, foi Deus quem declarou. Na semana passada, o pastor Ivaldo nos lembrou do tempo que nós, como igreja do Alves Dias, comunidade de fé do Alves Dias, que antigamente ficávamos lá na Valentim Dal Checo, de quanto tempo a gente inicia o ano sempre falando e dando ênfase a algumas áreas, eu poderia colocar assim, de extrema importância para nós, áreas vitais. E quem esteve aqui no primeiro culto do ano, de domingo, que foi o primeiro culto do ano de 2026, vai lembrar que o pastor Ivaldo, ele nos apresentou a razão do porquê iniciarmos tudo. E quando eu digo tudo, é tudo. Começar o primeiro culto, a primeira oração que vai ter no final do culto, a primeira proposta, com aquilo que ele classificou e julgou ser de extrema importância, ou o mais importante para que eu e você observe, que é a vida espiritual. Lembra disso? Ele falou sobre a vida espiritual. E eu fico pensando que a razão disso, que ele também apresentou, é uma só. Porque se a nossa vida espiritual não funcionar, se a nossa vida espiritual não for cuidada, não for tratada, não for acariciada por nós, eu penso que a vida, tudo que está em torno da nossa vida, não vai funcionar do jeito que deveria. Nós não vamos caminhar do jeito que nós deveríamos caminhar. Isso é um fato. Mas como eu não quero aqui cometer a indelicadeza de pregar sobre a área que o pastor já pregou, a minha lição de casa aqui hoje, como o pastor já falou, é falar sobre família. É falar a respeito da família. E eu tenho certeza que todos vocês fazem parte de uma família. Amém. Todos vocês. Né? E aí você diz assim, poxa, mas eu sou sozinho. Você faz parte da família de Deus na terra. Todos nós fazemos parte de uma família. Só que eu não sei, queridos, de verdade eu não sei, o que você pensa e quais são os sentimentos
que você carrega no coração quando você pensa no tema família? Eu não sei quais são as experiências que você tem vivendo em família. Eu não sei. O que eu também dizia na primeira reunião, que eu tenho aprendido, é que quando eu olho para a realidade dela, ou seja, da família, e se a gente olhar com um pouquinho de atenção, nós vamos descobrir que ela não é idealizada e ela também não é perfeita. E o que você quer dizer com idealizado? Ou seja, não existe sabe quando você vai fazer alguma coisa para apresentar, você vai apresentar um trabalho, vai fazer uma apresentação no trabalho, você vai, capricha tudo e você deixa tudo certinho. A família não dá para idealizar. Não é um projeto idealizado. Não por parte divina. Ela não é perfeita, até porque a Bíblia nos fala que ela não é perfeita. E além da Bíblia, eu poderia dizer que as próprias experiências da vida que você vive, você vai descobrir que a família não é perfeita. E aí a grande questão é o que a gente faz diante disso. Eu diria que mesmo assim, mesmo afirmando isso para vocês, eu de verdade acredito e creio que mesmo assim, a família pode ser um lugar onde a vida se manifeste, ou se manifesta. Eu creio que na família vai se manifestar vida, que a família vai ser um cantinho onde vai existir ali a promoção, o crescimento, o nascimento da esperança. Eu creio nisso. Vai acontecer algo de bom, eu penso nisso de verdade. Agora, por outro lado, é verdade que por falta de cuidado, por falta de zelo, muitos, ou em muitos casos, a família tem sido um lugar de desgosto, de angústia, de enganos, de conflitos. Tem acontecido isso. Quantas histórias você ouve de famílias? Quantas histórias? E alguém disse que, com base na Bíblia, que a família ela sempre vai acontecer em um cenário de conflitos, mas também em um cenário de redenção. É interessante isso. E ele sustentou essa fala quando ele nos apresentou exemplos das famílias, dos personagens bíblicos. Ou seja, a redenção, conflitos ou conflitos, redenção. E aí eu fiquei pensando, quando ele falava, como não lembrar de Caim e Abel? Caim e Abel. O Caim matou o Abel. Primeiro homicídio que a Bíblia relata. Como que entrou essa maldade no seio daquela família? Como que foi? Como não nos lembrarmos também do José e seus irmãos, ou de Jacó e seus filhos? Como não? Como não lembrar dessa história marcada por invejas, sabe, por gente que deixa o ódio crescer no coração, de tal modo que faz com que eles mintam ao seu pai durante um tempo. Jacó tem na cabeça dele um filho que morreu, que na verdade estava vivo, mas na cabeça dele estava morto. Olha que coisa, família. E família dos ancestrais, família de Adão, Eva, o primeiro homem, que a raça humana que a Bíblia nos apresenta, mas acontece isso. E como também não lembrar de Davi e os seus filhos? Eu citei também na primeira reunião que eu li um livro que chama O Drama de Absalão, do reverendo Caio Fábio. E o pastor Caio Fábio, esse livro foi lançado na década de 80, 90, por aí. E Caio Fábio, ele diz assim que Davi, ele foi um grande estadista. Davi, ele foi um grande rei. Davi, ele foi um grande estrategista. Davi, ele tinha um coração muito assim, voltado para Deus, mas Davi foi um péssimo pai. Quando, eu não contei no primeiro culto, mas quando Amnon, ele desejou a sua irmã com toda a força, com todo desejo, porque queria possuir a irmã, e a irmã, logicamente, era a irmã dele, não queria. Aí ele se aconselhou com as pessoas, e aí disseram assim, os amigos dele, finge que você está doente, na hora que ela for lá, você acaba,
tendo uma relação, força a relação com ela, e foi o que aconteceu, ele cometeu essa loucura. E a Bíblia diz assim que o desejo que ele tinha pela irmã, depois que ele a possuiu, o nojo, aquela coisa foi pior, foi dobrado, ele largou a menina. E Absalão, que era o irmão dela, já que Davi teve filhos com outras mulheres, ficou irritadíssimo e disse assim: eu vou matar Aminon. E sabe o que Davi fez? Nada. Ele ficou afastado 2 anos do pai, 2 anos sem ver o filho, e quando ele voltou, a única coisa que Davi fez foi recebê-lo e dar um beijo nele. E a história você sabe, Absalão ele se levantou contra o pai dele, ele tentou destituir o pai do governo, e numa dessas guerras, o general de guerra de Davi, chamado Joabe, estava, desculpa a expressão foi que eu vou usar, de saco cheio do Absalão. Ele disse que ele era um cara alto, talvez o tamanho do Alex aqui, do pastor Ivaldo, que eu me senti, o Davizinho aqui do lado de vocês dois aqui, alto assim, bonitão, disse que ele era um cara lindo. Ele prendeu os cabelos, que ele tinha cabelos grandes na árvore, ficou preso. O Joabe tinha uma ordem de Davi: não mate o menino. Ele foi lá e matou o cara. E aí eu me lembro de uma frase bíblica de Davi dizendo: Absalão, Absalão, meu filho Absalão. Olha que interessante. Famílias dos nossos ancestrais, as pessoas que a Bíblia nos mostra. Portanto, a dinâmica da família, ela pode acontecer em um contexto de problemas, pode acontecer, como também pode acontecer num contexto, e aí eu prefiro esse contexto, de amor, de graça, de misericórdia, de perdão, de paz, de justiça, de companheirismo, tudo. Você tem vários adjetivos. Quando eu me retirei nessa semana, na segunda-feira, que eu comecei a escrever o sermão, eu me lembrei de algo que eu ouvi há um tempo atrás. E eu classifiquei esse algo essa semana, no mínimo curioso em relação a essa questão da família. E eu me lembro que a afirmação que eu ouvi, a afirmação do pastor, ele fez essa afirmação para nos trazer a memória e a lembrança de que não existem famílias que carreguem ou que carregam um DNA de perfeição. Não existe. E eu me lembro que uma das vezes que eu preguei sobre família, que a gente sempre prega os mesmos temas, eu e o pastor, como ele falou que ele vai pregar semana que vem sobre sentimento, depois eu prego sobre emoções, ele prega depois sobre ministério, eu sobre cura, e no final ele encerra falando sobre vida financeira. Eu me lembro que eu cheguei no bairro Suíço, quando eu entrei no bairro Suíço, que tinha lá um tapume, que ali seria um mural, no fundo da igreja, eu li uma frase: não existem famílias perfeitas. Aquilo saltou no meu coração, eu falei: puxa vida, olha que interessante, e é verdade. E esse pastor, ele nos lembrava disso. E na fala dele, na afirmação dele, ele lembrou de algo bem curioso. Ele disse assim: Abraão, ele andou com Deus. Lembra do Abraão? Abraão, que se tornou Abraão, ele andou com Deus. Ele é chamado na Bíblia como quem? Amigo de Deus. Já pensou? O Elcio é amigo de Deus? A Luciene é amiga de Deus? Que coisa maravilhosa. Só que ele fala que, olha a incoerência humana. Ele foi capaz de andar com Deus, todavia, ele não foi capaz de andar com o seu sobrinho Ló. A questão financeira falou mais alto e acabou determinando caminhos e destinos diferentes para aqueles dois. Tudo bem que depois Abraão vai socorrer Ló, mas eles se separaram. Porque um era rico, o outro era rico e não tinha como andar. E você fala: pô, mas não foi culpa dele, os caras que brigavam, é culpa deles. É culpa deles. O pastor Ivaldo, o nosso pastor, ele costuma dizer que, assim, uma coisa que é verdade, é verdadeiro, é justo. É o tal do 50-50, 50 para cada lado. Se tudo está certo aqui, todo mundo vai dizer: ó, foi o pastor Ivaldo que fez. E ele sempre fala e ele reconhece isso com humildade. Ele sabe que você faz também. Mas se tudo está errado, quem que vai levar? Pastor. Então, Abraão tinha culpa. Abraão tinha culpa também, porque ele poderia ter feito alguma coisa, mas o destino foi selado porque existia riqueza envolvida. Olha que interessante, eu caminho com Deus, eu ando com Deus, mas eu sou incapaz de andar com alguém que é da minha família. E entrando agora na lição, porque independentemente da gente detectar, independentemente de ficar claro, lógico, que famílias não são perfeitas, eu quero dizer uma coisa que você, acima disso,
dessa constatação, você precisa saber. E eu não acredito que só vale saber. Você precisa crer que a família foi, diga assim, a família foi, a família é, e sempre será um projeto de Deus. É isso que você precisa crer. Você precisa crer nisso. Aí você pode me perguntar, você tem dúvidas disso? Nenhuma. Eu carrego no meu coração toda certeza acerca disso. Eu não tenho dúvidas sobre essa questão. Mas lembram que eu estou afirmando desde o começo que eu sei que não existem famílias perfeitas? O fato é que as famílias, a família, melhor dizendo, no singular, que vai abraçar tudo, a família, ela carrega suas ambiguidades. A família é um dos temas mais amados, apaixonantes. Mas, ao mesmo tempo, a família é um tema que fere. É um tema que machuca. A família, ela pode ser, e ela pode se apresentar como um lugar, como um local, como um espaço de refúgio, como acontece em muitas famílias, em muitos lares. Mas a família também pode se apresentar como um cenário, um palco, um campo de batalhas, como muitas vezes acontece. A família, ela pode curar, a família cura. A família, sabe, papai e mamãe cura. Eu lembro que quando os meus netos eram menores, eu tinha uma bobeira com eles, uma brincadeira assim, bem idiotizada de vô coruja, que funcionava assim, pastora Rita. O Pedro batia o braço, ou a Laura. Aí eu falava assim, deixa eu trocar teu braço, deixa eu trocar. Tira, dá outro aí. Sarou. Era psicológico, né? E às vezes elas lembram disso. Eles estiveram em casa ontem e ficam lembrando de algumas coisas. Família cura, conversa com a mamãe, com o papai cura. Mas existem famílias também que causam raízes profundas de dor, de dores. Aí, diante dessa balança, a grande pergunta que eu fazia a mim, eu quero compartilhar com vocês, é como equacionar, como digerir essa questão, ou na verdade, como equacionar, como equilibrar isso. A verdade é que eu disse que não carrego dúvida, que eu não carrego nenhum problema para crer, que a família foi, e sempre será o projeto divino, com essa realidade de que essas coisas não dão certo. Que a família, às vezes, dá errado. As famílias, às vezes, não são funcionais. Como que a gente equilibra isso? Em primeiro lugar, o que a gente precisa saber e precisa crer, e precisa ter em nossa consciência, que Deus, Ele não tem culpa nenhuma dos nossos fracassos. Não tem, e muito menos dos nossos fracassos em família, ou da família, ou familiares. Deus não tem culpa. Em segundo lugar, nós precisamos crer que esta foi a direção que o sonho do Messias, ou o sonho messiânico, o sonho de Jesus, sempre apontou. E aí eu guardei um texto aqui, eu sublinhei um texto de Malaquias, o último versículo do Antigo Testamento, no capítulo 4 do profeta Malaquias, quando o profeta, ele fala o seguinte, no versículo de número 6, ele fala assim, falando o dia do Senhor, ou seja, Deus falando, Ele quem? Deus, fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos filhos voltem para os pais. Ele está falando de uma estrutura familiar, ele está falando de uma estrutura que ele criou e o sonho que ele tem. Isso se cumpriu em João Batista, quando ele vem e prepara o caminho em Jesus, e em Jesus há remédio para tudo, desde que se abra o coração, desde que aceite que existe a necessidade de uma mudança, de uma alteração de rota, porque a grande cura, o grande escape de um problema está na admissão da verdade que eu preciso de cura. Enquanto eu não admitir que eu preciso de cura, ou admitir que eu estou doente, não tem cura, não tem resolução, não tem como. Não tem como. Portanto, o título que eu coloquei, o não é bom,
que o homem esteja só, com toda certeza, nunca foi um projeto e nunca é uma fala e uma declaração divina que pode conter equívocos e que pode conter erros. Nunca, não teve erro da parte de Deus. Deus não erra. Deus não erra nunca. Nós que culpamos Deus de tudo. Tudo que não dá certo, a gente culpa Deus. Então, de repente eu não busco Deus, eu não consagro a minha vida a Deus. Porque assim, irmãos, eu vou abrir meu coração. Às vezes me incomoda algumas coisas que eu ouço. Porque as pessoas falam assim para mim: pastor, eu sou um homem de oração, eu sou uma mulher de oração. Mas, eu não consigo ver. Eu não consigo enxergar. E eu não vou nem dizer porque você não vem no culto orar. Não é isso. Não é isso. Porque quem de nós a capacidade de julgar alguém que não está aqui, não sabe a vida que você tem, o seu coração, a sua verdade diante de Deus, mas não é isso. Eu digo no retrato, no que acontece por lá de fora. A vida está bagunçada, a vida está toda desordenada, e aí você fala: está faltando alguma coisa aqui. Eu não consigo entender. Só que aí é muito mais fácil eu culpar Deus. É muito mais fácil eu dizer: Deus é culpado. E essa é uma síndrome que acompanha a raça humana desde o início. Quando, por exemplo, Deus chama Adão e fala: Adão, você comeu do fruto que eu disse que não era para comer? O que o Adão respondeu? A mulher que o Senhor me deu comeu, me seduziu, me enganou, me amarrou, veio, me prendeu, colocou na boca, falou: agora morde. Ela fez assim: eu mordi, eu comi, foi ela. Bonitão. Aí chama a mulher: e aí, mulher? Foi você? Comigo foi diferente. Foi a serpente, ela me laçou, ela veio com uma voz encantadora, ela falou, e aí eu comi. Essa é uma síndrome. É uma síndrome. Mas eu creio que não existe erros da parte de Deus. De forma alguma. E talvez você que pense assim: poxa, mas eu me sinto abandonado por Deus. E para você que talvez se sinta abandonado por Deus, esquecido de Deus, alienado de Deus por conta de você ter experiências na sua família, ou ter vivido experiências desastrosas, não boas, angustiosas, você culpa Deus. Eu quero dizer uma coisa para você, só tem uma coisa a dizer para você que eu creio de todo o meu coração: Deus não desiste da família. Deus nunca desistiu da família. Deus não vai desistir na família. Ele tem todo o poder e toda a capacidade, por meio da graça dele, agir com poder na onde não está certo. Eu creio nisso. Agora, o que eu acho interessante nesse texto que eu li é essa declaração. E na declaração: não é bom que o homem esteja só. Eu não sei se você já parou para pensar, essa declaração, ela elimina um padrão que o livro do Gênesis, ele aponta e ele defende, onde ele diz assim, anteriormente: tudo que Deus fez é bom, e viu Deus que era bom, e não sei o que, e viu Deus que era bom, mas ele fala assim: não é bom que o homem esteja só. Eu gosto de ficar imaginando. Eu sempre falo isso para vocês, que a gente fica viajando para escrever um sermão. E eu fiquei imaginando, eu gosto de pensar assim, que Deus, ele olhou, viu lá, eu já ouvi pastores brincar assim, né? Viu a leoa e o leão, a vaca e o vácuo. Ele viu também lá, né? Sei lá, a barata e o barato. Falou: não, deixa o homem não está legal. O homem não está legal, deixa eu criar para o homem. Eu gosto de pensar, mas eu gosto de pensar, gente, que essa declaração divina, ela indica muito mais do que uma necessidade social. É muito mais. Eu gosto de pensar que essa declaração divina, ela aponta para um caminho, para uma verdade, que ele mostra o quanto é bom, o quanto é saudável, o quanto é abençoador você ter relações afetivas, quanto é bom, quanto nos abençoa. E principalmente, e muito mais, e com toda certeza, quando isso envolve o quê? As nossas famílias. Aí você vai dizer assim: pastor, mas essa declaração de Gênesis, ela foi uma declaração
para Adão e para Eva. Tanto que ele fala, farei para Adão uma auxiliadora que venha viver com ele. É interessante que o texto, quando ele fala sobre isso, ele vai colocar o seguinte para a gente, né? Eu gosto que ele diz assim, que ele corresponda. Não é que a mulher está embaixo, não. Existe o quê? Correspondência. É um com o outro, não é aquela coisa daquele machismo avassalador, estúpido que existe, não. A mulher comigo é barriga no tanque, não sei o quê, o que manda, o que não sei o quê, que temos o brucutu espalhado por aí, né? Não é isso que a Bíblia fala, nunca foi ideia de Deus. Aí talvez você diga, pastor, mas essa fala ela não é toda voltada para Adão e Eva. Muito embora seja isso, mas eu gosto também de pensar que ela também serve para mim e para você como um exemplo. Um exemplo de uma parceria importante, essencial para toda vida humana. E isso envolve o quê? Para todos os nossos vínculos dentro da nossa vida. Isso vale para a nossa família, isso vale para a vida. Isso vale para a vida, isso vale para a família. Aí alguém pode dizer assim para você, mas eu não gosto de viver com ninguém. Eu gosto de viver sozinho. Eu prefiro estar sozinho. Aí eu disse no primeiro culto, eu quero pontuar com vocês também, o que existe aqui, o que eu vejo aqui? Nós precisamos então deixar muito claro qual é a diferença de solidão e qual é a diferença do que a diferença, na verdade, entre solidão e solitude. Solitude é estar só de forma consciente e de forma saudável. Eu estou sozinho, mas a decisão foi minha. Não impuseram nada, a decisão é minha. Solitude é uma experiência que o ser humano tem de um encontro consigo mesmo. Eu me encontro comigo mesmo. E esse encontro é no silêncio, pode ser no silêncio, pode ser na quietude da minha alma, pode ser na reflexão da minha alma, pode ser nas minhas leituras devocionais, pode ser na minha vida, pode ser em algum cantinho que eu gosto de estar ali, e aquilo me faz um bem enorme. Isso é solitude. São momentos que você se encontra com você, somente com você, olhando para o seu interior, talvez fazendo aquela oração que o salmista nos ensina, olhar para a alma, falar com a alma, refletir com a alma, pensar sozinho, você sozinho. Se bem que sozinho você não está, mas está na presença do Pai eterno. Mas é solitude, solidão não. Solidão pelo contrário, solidão é vazio. Solidão é falta. Solidão é o sentimento de ser deixado de lado. Você foi abandonado, isso é solidão. É o sentimento, solidão nos traz dor ou dores nas emoções. Nos traz dores na alma. Solidão tira de nós a alegria. Ela traz tristeza para o coração. A gente tem uma sensação de viver uma vida desconectada de todo mundo. Parece que ninguém se importa com a gente. Isso é solidão, é diferente de solitude. E eu não posso afirmar, eu não tenho como afirmar que foi isso que Deus enxergou em Adão. Não estou dizendo isso. Não estou afirmando isso, de verdade, não estou. Mas eu penso que de um jeito ou outro ele olhou e disse assim, não é bom que o homem esteja só. Ele olhou para o Adão e disse, não é bom que o homem esteja só. E aí eu chego na minha conclusão, eu chego no meu final. Quando ele afirmou a declaração divina, não é bom que o homem esteja só, a palavra do texto hebraico que o escritor do livro do Gênesis utilizou ou usou para fazer referência ou se referir ou referir-se ao homem é Adam. Escreve Adam, que serve não apenas para especificar o indivíduo, o ser humano como um indivíduo, como uma pessoa, que no caso aqui é Adão, mas ele envolve toda uma humanidade, a humanidade em geral. Ou seja, então não é bom que o homem esteja só, sai do indivíduo e ele abraça a humanidade. Ele abraça as nossas relações, isso que eu acho interessante. Não é bom que o homem esteja só, abraça todo mundo, veste todo mundo, calça os pés de todo mundo. Inclusive você que ainda não formatou e não tem uma família, você não casou, mas você faz parte de uma delas. Você é filho, você é neto, você é irmão. Portanto, o não é bom que o homem esteja só, eu acredito que serve para que eu e você aprenda o quanto Deus ele preza, e ele ama, e ele cuida da família.
O não é bom que o homem esteja só, eu penso que é um chamado de Deus, um convite, é um toque divino, para que você olhe para a tua família, homem, mulher, vocês olhem para a família de vocês, os filhos olhem para as famílias, olhem para os pais, e entenda que ali é o lugar onde Deus colocou no coração de vocês uma necessidade, que vocês olhem para aquilo com responsabilidade e com cuidado, que você olhe para a família, para a tua família, como um terreno sagrado, um solo sagrado, que você olhe para a tua família como ela é, de verdade é, e eu creio nisso, como um presente que Deus deu a você, para você cuidar, mas acima de tudo, que você olhe para a tua família, e olhe para ela, ainda que você detecte imperfeição em você, na tua esposa, nos teus filhos, olhe para ela e pense assim, eu olho para ela como um lugar onde eu sei que eu tenho um Deus que pode e tem capacidade para melhorar e para mudar as histórias das famílias, da minha família que fracassou, alguém que fracassou, e escrever uma nova história. Assim que você tem que olhar. E aí eu encerro com uma frase, embora ela seja curtinha, eu não sei porque eu tive dificuldade para gravar ela na minha cabecinha aqui. Eu termino com uma frase que eu li, e eu confesso para você que eu não sei quem foi quem escreveu, mas a frase diz assim: isso vale para a tua família, isso vale para as suas relações. Onde Cristo é o centro, onde Cristo governa, a dor nunca será o fim da história. Onde Cristo governa, a dor nunca será o fim da história.